Capital social e performance. O que essas coisas têm em comum? Vamos bater um papo sobre isso? Pra quem não me conhece, meu nome é Giovanna Delela, eu sou designer de moda. Pra quem não me conhece, eu sou o Euris, o namorado da Giovanna e um entusiasta da moda. Capital social foi praticamente a palavra de 2025 e agora é um termo que tá sendo revivido aí nas redes, tá todo mundo falando sobre isso de novo. E performance, que tem muito a ver com capital social e que também foi discutido aí na internet. Eu mesma fiz um vídeo sobre isso já, então vamos ver o que são essas duas coisas, o porquê que tá acontecendo essa discussão e o que elas têm em comum. Primeiramente, a gente precisa entender o que é capital social. Hoje em dia, essa palavra ficou com um sentido meio distorcido, sendo considerado como nada mais, nada menos do que status. Mas, se pegarmos a origem da palavra na sociologia, a gente consegue entender que ela se trata de relações e redes sociais. Não as redes sociais que você está pensando, Instagram e Facebook, mas o convívio com várias pessoas, as suas redes sociais, pessoalmente. As suas relações, como eu já tinha dito. Como elas são usadas para obter poder, levando em consideração estruturas e classes sociais. Não tinha nada a ver com parecer ser algo, performar algo para as pessoas verem, assim como a gente está vendo hoje em dia na internet. A internet, ela colocou capital social, moeda de troca e performance praticamente no mesmo patamar, atribuindo o mesmo valor para os três. Dizendo que se você performar algo, se vestir de algo, tentar parecer ser algo que você não é, entre aspas, você vai conseguir acessar coisas que antes você não teria acesso. Os coaches e os gurus aí da internet, eu acho que foram muito responsáveis pela disseminação. Tá, falei certo? Disseminação, falei errado. Disseminação desse conceito da forma errada. Vai se transformando, né? A gente tá vivendo num momento diferente do que quando foi estudado esse conceito. Então, acho que eles foram bastante responsáveis por isso. Eles trazem esse conceito como sendo a imagem que você passa ao ser percebido pelos outros. A imagem que você passa para os outros saberem se você pertence ou não a determinado lugar. Ou se o seu comportamento é condizente ou não a determinados grupos. Geralmente, esse grupo é o grupo das pessoas ricas. Ou seja, eles vendem o capital social, a imagem que você precisa ter, como um acesso para esse mundo. Mas na verdade isso sempre existiu. É da natureza do ser humano querer se destacar, querer pertencer a algo. Meio que um paradoxo, se você for pensar bem. No livro Coisa de Rico, que o autor é um antropólogo, ele fala exatamente sobre isso. Como os ricos utilizam de meios para se destacar e se incluir. Ricos querem se incluir em grupos também de ricos. Mas tem uma diferença. Tem os ricos que se tornaram ricos, tem os ricos de berço. E os ricos de berço não querem se parecer com os ricos emergentes que ele fala. E os emergentes sempre seguindo coisas que os ricos de berço fazem. E os ricos de berço, quando veem que tá muito parecido com os ricos emergentes, eles inventam um novo código social para se destacar. Tem um ponto a falar sobre isso, só para deixar bem concreto a ideia. Ricos emergentes, como a minha querida disse, não necessariamente se seu filho nascer, ele vai ser um old money. Ele continua sendo um emergente. Até porque para você ser um old money, tem que ter tradição e história. E isso... séculos, né? Eu não sei quantos séculos são, mas são bons séculos aí. Acho que a partir de um século você já pode se encaixar num rico de berço. Mas, tipo assim... Eu não sei se é Não, acho que é geração, não é por século. Eu acho que é 2 ou 3 gerações. Mas é um século. É um século. Basicamente é um século pra você virar um rico de berço. Então, o ponto central é... Os ricos emergentes, por exemplo... Quem eu posso falar que é um rico emergente aí? E o carinha da Amazon? Não. Ele não era pobre. Ele era rico? Mas não era pobre. Mas é rico, rico. O old money é muito rico. Tá, podemos considerar o carinha da Amazon. O carinha da Amazon é foda. O Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, eles não são ricos de berço. Eles não eram pobres também, mas eles não eram milionários, bilionários. Mas eles ficaram ricos. Isso quer dizer que os filhos dele são old money? Não. Por enquanto, não. Talvez os bisnetos dele sejam old money. Por quê? Isso se ele conseguir, os filhos, os netos conseguirem manter a fortuna e afins. Por conta da história. Eles vão ter uma história. Sem história, você é emergente. Ganhou na Mega Sena, você é um rico. Ninguém tá dizendo que não, mas é um emergente.
Simples. Você não tem história. Você é algo que você construiu ali. Você não tem sobrenome. Você não nem tem... eles falam. Exatamente. Você não tem aquele sobrenome forte. Sei lá. Na real, eu sei. Os Rockefeller, os Rothschild. São tudo ricos de séculos. Isso é um old money. E como os ricos já não têm muito pra onde ir, porque muitos deles conseguem tudo o que eles querem por meio do dinheiro, eles querem se encaixar num grupo mais exclusivo. Eles já estão num grupo exclusivo que são dos ricos. Eles querem ir pra um grupo mais exclusivo, que é o dos ricos, old money. Isso é engraçado até. O ser humano sempre em busca de validação. É incrível. Mas voltando ao tema do vídeo... Disclaimer, esse tá bom. Bom, esse livro aí não poderia ter sido lançado em hora melhor, porque tá todo mundo falando sobre isso. Não tô falando mal do livro, inclusive é muito legal e recomendo. Mas eu só queria dar um exemplo aqui, que é um estudo de antropologia, né? E como as pessoas se comportam, querendo se incluir e também se destacar. E é sobre isso que o novo capital social fala sobre, se é que a gente pode chamar assim, já que esse não é o real conceito de capital social. Então tem tudo a ver com performance, que é um assunto também que tá gerando bastante burburinhos, bastante falas na internet hoje em dia, quase que simultaneamente com o tal capital social. Pessoas postando coisas performáticas que eu faço. Pessoa que lê no trem é performática. Performático, performance. Virou mineiro, tem. Quem posta que tá lendo é performático. É tudo performático. Você faz a coisa mais mínima que talvez muita gente não faça, você vira um performático. Eu vou falar como eu já falei no outro vídeo aqui. Eu performo, tu performas, ele e ela performa, todo mundo performa. Então se você julga algo de performático ou não, vamos falar a verdade? Você é só um chato. Beleza que eu te entendo um pouco, mas... Cara, se ele quer ler debaixo d'água, deixa o cara ler. Vai que ele tá treinando a respiração e lendo ao mesmo tempo porque ele acha tedioso ficar debaixo d'água. Tudo faz. Ele pode estar sendo performático, hiperperformático. E daí, esse julgamento acaba vindo daquela invejinha, sabe? Aquele desejo de se destacar do outro. Às vezes tem inveja, mas... Eu acho que é um pouco. Nem sempre, mas muitas vezes. Mas também tem pessoas... desejo de se destacar, tipo, falar... eu sou natural, eu sou autêntico, eu não faço essas coisas pra aparecer. Exato, mas tem pessoas que fazem essas coisas pra aparecer, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que simplesmente é algo que tá na rotina delas. Elas fazer pra aparecer. Exato, exatamente. E tem pessoas que simplesmente fazem porque é algo da rotina. Eles gostam de ler um livro. A única hora que eles têm tempo pra ler um livro, por conta do trabalho CLT da vida, é no metrô. É no metrô. Deixa o cara ler um livro. Ele simplesmente tá vivendo a vida dele. Tem vezes que ele nem posta. É alguém que tá no metrô, que olha assim e fala, nossa, que performático. Deixa eu postar. O cara tá simplesmente lendo um livro. Então eu acho que esse comportamento vem aí do desejo do ser humano de se destacar. Lembra que eu falei, não, a gente falou aqui sobre se destacar e pertencer ao mesmo tempo? Então, só que o momento que a gente tá vivendo incentiva esse momento, esse nosso desejo de ser autêntico. Porque a gente tem aí globalização, redes sociais, aquela história de que tá todo mundo se vestindo igual, e tendências muito rápidas. Então, o que a gente quer? A gente quer ser especial, mas a gente não é. Depende. Você tá falando que a gente não é, mas depende pra pessoa que você tá querendo ser especial. Às vezes você é especial como você é especial pra mim. Tem que pensar sobre. Não, calma aí. Eu não tô falando nesse sentido. Então, eu tô falando no sentido, quem é você no universo? grão de areia. Ninguém liga pra você. Se você for muito original, nossa, tudo que eu faço é naturalmente feito. Só que não, a gente é igual a todo mundo, a gente é um bicho aí. Um bicho aí é foda. Uma espécie, e aí é todo mundo igual, entendeu? A gente se comporta igual. Igual, mas assim, tanto é que existe aí a antropologia pra estudar o ser humano, né? Então... A gente já falou sobre isso, mas é normal o ser humano performar algo pra se encaixar no ambiente, até porque você não vai agir da mesma forma que você age no trabalho e em casa. São dois ambientes diferentes, você vai ter que agir de forma diferente. A mesma coisa quando o círculo social muda. Você fala de um jeito com seus amigos e fala de outro com a sua família. É normal também, você não vai chegar, sei lá, falando algumas gírias que você fala com seus amigos, vai falar com seu pai, com sua mãe. Basicamente, todo mundo é performático.
A gente performa o tempo todo. Seja em casa, no trabalho, no restaurante, em qualquer lugar. A gente vai estar sempre performando. Por quê? Porque o ser humano é assim. Se você quer ser totalmente autêntico e fazer algo só você faz, ser a mesma pessoa em todo ambiente, não sei se vai ser uma boa ideia. Pode ficar à vontade. Não sei se vai funcionar. A gente aqui nesse vídeo, agora mesmo, a gente tá performando algo pra vocês. A gente não fica conversando assim, dessa forma. Normalmente não, numa roda de amigos, por exemplo. A gente fala de outra forma, de outro jeito. É claro que a gente tenta ser o mais transparente com vocês, pra vocês se conectarem. Mas um vídeo exige da gente algo diferente do que o nosso dia a dia exige. Você ainda é o mesmo. Mesmo performando vários tipos de personagem no seu dia a dia. No trabalho, você tem que parecer alguém respeitável, sério, consiga cumprir as suas tarefas. Então você não vai se vestir ou falar de qualquer jeito. Até porque é dali que você tira o seu salário, o seu pão do dia a dia. Você precisa pagar a conta, né? Exatamente. É aí que esses dois conceitos se conversam. O capital social, o de agora aí das redes, e a performance, porque os dois sempre têm muito a ver com a imagem que você passa. Agora falando um pouco mais da moda, que o cerne dela basicamente é estética e imagem. A moda, ela é uma performance, ela é um comportamento. Então, do mesmo jeito que você se comporta de formas diferentes, você se veste de formas diferentes. Você se expressa através dela. Então, quando você escolhe a sua roupa antes de sair de casa, você está escolhendo o que você quer comunicar, o que você quer que as pessoas entendam sobre você antes de você falar. Não é à toa que nosso estilo diz muito sobre a nossa personalidade. E é por isso também que a gente muda de estilo durante a vida. A gente muda de emprego, já o jeito que a gente se vestia num emprego pode ser que não faça sentido no outro. A gente muda de círculo social. Enfim, a gente muda e o nosso estilo muda com a gente. Conforme a gente vai mudando a forma da gente pensar e o jeito que a gente quer se posicionar ali nos grupos, na sociedade e, consequentemente, a forma que a gente se veste. O capital social, ele se disseminou tanto agora, porque ele virou um jeito fácil de você chegar aonde a gente acreditava que só chegava com meritocracia. É meio que um atalho. Acessar o que você só poderia acessar com dinheiro. Muita gente frustrada com trabalho, faculdade, com a vida no geral. E dessa forma, elas querem um caminho mais fácil para chegar aonde elas almejam. E o capital social foi essa brecha que acabou sendo jogada para elas e estão abraçando. Foi vendido muito facilmente com uma saída. Uma saída fácil. E realmente, se você souber se posicionar, falar corretamente, isso vai te abrir portas. Mas isso não substitui o dinheiro. Não é como se você se vestisse como um rico, você se torna rico. Você pode até ser percebido como um rico por se vestir como rico, mas você não vai ter as mesmas comodidades. Então, mesmo se você for rico e se vestir como rico, você não vai ser old money. Ou vai, né? Vai que tem alguém. É verdade. Vai que algum de vocês aí sejam parte de uma família aí herdeira de gerações e gerações. Aí talvez você seja old money. Sempre vai existir um grupo além do que você pode acessar. Sempre? Não sei se sempre. Sempre. Sei. Não é que além do que você pode, mas você sempre vai querer pertencer a algum lugar. E aí, por exemplo, os ricos vão querer acessar esse mundo dos old moneys. Old moneys. E os old moneys? E aí tem os old money. E o old money, sei lá, pode ser que existam círculos ali que eles ainda não pertencem. Um exemplo de old money. O Trump. Ele sempre foi rico. Ele ficou mais rico. Virou presidente. O que mais ele falta? Cérebro. Eu tô falando no geral. Não tô falando... Sei lá, talvez seja isso. Talvez tenha um grupo de pessoas intelectuais que ele não é bem-vindo. Entendeu? Capital social. Mas esse é o ponto. Capital social, do jeito que a gente tá falando hoje, não é só o dinheiro. Mas é impossível você se encaixar em todos os grupos. Então, por isso que eu tô falando, sempre vai ter algum grupo além do que você quer pertencer, entendeu? Faz sentido. Não sei se ele quer pertencer a esse grupo de intelectuais, mas Enfim. Se quiser, faz sentido. Sei lá, ele tem algum interesse ali. Esse é o jogo e joga quem quer. Mas ele tá aí, é assim que funciona a sociedade, é assim que o ser humano tá se comportando, sempre se comportou. Então... Basicamente, a moda é uma das ferramentas mais importantes deste jogo. Querendo ou não, as pessoas falam, não julgue um livro pela capa.
Mas se você nunca viu o conteúdo, o que você vai jogar primeiro? A capa. A moda é isso. A pessoa vai te ver, vai te olhar, vai ter aquele pré-conceito com você e vai falar: quero falar com essa pessoa. Ou não quero falar com essa pessoa. Você pode ser incrível, o seu conteúdo muito legal. Mas se a sua capa não é tanto assim, passa pro próximo. Essa é a verdade. O grande problema dessa venda, desse capital social, que eu quero dizer aqui com venda, é que As pessoas estão falam que o disseminando. capital social é você ter as coisas para ter um certo status e alcançar lugares que só o dinheiro te daria a chance. Então as pessoas começam a se endividar, elas acreditam nessa promessa, começam a se endividar porque fala que você tem que ter um carro bom, tem que ter roupa boa de marca, que tem que ter casa, que tem que ter não sei o quê, e as pessoas não têm dinheiro. Às vezes eu não sei ninguém. Então, eu acho que tem que ver muito a questão do seu momento de vida. Por exemplo, se você for um vendedor, você realmente vai vender mais se você estiver mais bem vestido e com um carro bom. Mas em que momento de vida você tá para você chegar e falar, pô, eu sou um vendedor iniciante? Você vai, sei lá, pegar um empréstimo para pegar um carro bom e daqui não sei quantos anos, talvez, porque tem aquela coisa, né? Nada é garantido nesse mundo. Talvez você se dá bem. É aquela coisa, vai te abrir porta se você se comportar corretamente dentro do ambiente. Mas você vai arriscar o que você não tem? Então, até que ponto Então, vale? vê o que faça sentido, o que faz sentido pra você. E se você quiser aderir, tudo bem, né? Eu acho Você que monta a sua imagem de acordo com o seu bolso. Não vai comprar uma BMW se você não tem dinheiro pra isso. então, eu acho que você tem que analisar e se você acha que vale a pena, mete a cara. Afinal, quem não arrisca não petisca. Mas tome cuidado. Se arriscar demais, tem aquele Depois a gente porém. chora das consequências. Exato. Então você pode performar, mas dentro dos espaços aos quais você pertence, pra te abrir outros espaços. E qual o arquétipo que se encaixa em você? Qual estilo tem a ver com a sua personalidade, com o que você quer alcançar? Usa eles, mas isso não significa que você tem que fazer dívida. Exato. Não Isso. precisa sair fazendo dívida. Se inscreve, compartilhe, deixa seu like, comenta aí o que você acha sobre capital social e performance que tá explodindo na internet hoje em dia. E a gente se vê semana que vem. Essa semana saiu um pouco do A gente cronograma, tá de reforma, mas cenário improvisado. tudo improvisado. Tá saindo lá os vídeos sobre isso. Se você não viu, vai ver. E se inscreve, comenta e é isso. E é isso. Até semana que vem. Tchau. Até mais.